O respeito, ele é um dos principais valores que a gente precisa desenvolver quando a questão é sexualidade, principalmente quando essa situação, ou seja, quando essa pessoa se encontra no período da adolescência. Daí o nosso papel como educadores desses adolescentes, que a gente precisa ajudá-los a entender o que é respeito e respeito a quê e a quem. Vamos entender primeiro que respeito é esse, né, que eu estou falando. É só um respeito da gente chamar o outro de senhor, de senhora, ou como vai, ou... Não é só esse respeito, é também esse respeito, mas não é só esse respeito que eu estou trazendo aqui. Eu quero trazer aqui para vocês, né, o conceito de respeito, que é a consideração, né? É a gente ter consideração por nós mesmos e ter consideração pelo outro. É entender a gente, né? Prestar atenção na gente mesmo, atender às nossas necessidades e atender e olhar para o outro. Então, é esse respeito que eu quero trazer aqui para a gente conversar com os nossos filhos, para a gente conversar com as nossas filhas, principalmente nesse período da adolescência. E isso, gente, é uma coisa que a gente não ensina aos nossos filhos quando eles chegam na adolescência. Na verdade, a gente já ensina os nossos filhos desde quando eles são pequenininhos, né? Desde quando eles começa ali pelos seus 2, 3 anos de idade, que a gente vai começando a colocar os limites, que a gente vai ensinando como lidar com, né? Estar dentro de um ambiente social. A gente, na verdade, nessa hora, já está ensinando os nossos filhos a colocar, a ter respeito, ensinando aos nossos filhos como lidar com o respeito, não é? Então, o respeito é o olhar para si mesmo, é o olhar para o outro e se colocar, né, no lugar do outro antes de agir, antes de fazer um comentário desagradável, né, ou um bullying, ou uma situação que seja de mau gosto ou que vá machucar alguém, né? Principalmente quando ele se põe no lugar do outro e ele não quer que aquilo aconteça com ele, é um sinal de que naquele momento a gente está, precisando atuar, né, com respeito, ou seja, ele está fugindo a uma situação de respeito, né? Aceitar que uma outra pessoa pode ter uma opinião diferente da dele, aceitar que a outra pessoa pode ser diferente dele ou dela, né? Aqui eu estou falando dele, mas é dele, dela. É aceitar, né, que a outra pessoa ela pode viver e ter um olhar diferente para uma mesma situação, principalmente em relação à sexualidade, que é algo assim extremamente importante, né? E que sofre muita desconsideração, que sofre muitas desconfianças, muitos desconfortos, porque as pessoas muitas vezes vêm com seus conceitos e acreditam que o conceito que você tem é o conceito que o outro tem que ter. E, na verdade, as coisas não funcionam assim, né? Em sexualidade não existe uma verdade única, não existe um jeito único e nem existe, né, uma forma única de se ver e de se viver. Então, dentro de sexualidade, o que a gente precisa é desenvolver um conhecimento sobre ela, para que a gente possa ter abertura e possa ter consideração pelas pessoas, uma vez que as pessoas não são iguais. Se elas não são iguais em outras questões, elas também não são iguais em termos da sua sexualidade. E isso é uma coisa que precisa estar clara para os nossos adolescentes. Eles precisam entender isso, não é? E muitas vezes o que a gente vai ver é que tem muitos pais que falam, não, mas que bobagem, isso aí é uma coisa que eles já sabem. Muitas vezes eles não sabem. Não sabem, porque muitas vezes o que acontece é que para você ter consideração, para você ter respeito, uma coisa que anda junto, né, com o respeito são os limites, é a colocação de limite. Então, dependendo de como esse garoto, de como essa garota, ela foi educada na sua vida, ela tem em casa como seus exemplos, né, os seus pais, e como que isso acontece,
Muitas vezes esses limites podem não ter sido aprendidos e outras vezes não, outras vezes o limite, a gente colocou limite, a gente ensinou o respeito, então é tudo uma questão de como a gente lida, né, com essa situação do respeito com os nossos filhos. Principalmente, né, quando a gente coloca o limite, e não só coloca o limite do tipo não pode porque não pode, respeite porque preciso respeitar, mas porque a gente explica por que a gente precisa respeitar, por que o limite dele é ali, por que não se pode ultrapassar, por que você não pode, não é, machucar o outro. Então, se a gente explica claramente para os nossos filhos sobre o que é esse fato que ele precisa respeitar e por que desse respeito, essa aprendizagem vai acontecer de fato.